Olá, esse é o Design da Liderança. Oi, pessoal, bem-vindos ao Design da Liderança. Hoje eu tô com uma super presença aqui, a Bruna, minha convidada de ouro, para poder trocar um pouquinho sobre visão de serviço, liderança, mentoria, muitas coisas legais aí para a gente trocar. E agora eu vou abrir um pouquinho para a Bru se apresentar para vocês. Oi, eu sou Bruna Mâncio, eu sou designer, service designer há mais de 10 anos. Eu tenho um histórico com engenharia, então minha primeira formação é em engenharia, e aí eu acredito que isso faz também muito eu aprofundar esse olhar de sistemas. E conversa super com essa questão de liderança, porque quando a gente fala de liderar pessoas, né, a gente está falando de sistemas, de times e de pessoas que se conversam e se conectam e como tudo isso, precisa caminhar numa única direção ou numa estratégia dependendo da empresa, né. Enfim, essa sou eu, é um prazer estar aqui, viu. Obrigada, Bru. Eu que agradeço. Muito feliz de ter você para bater um papo. E aí já vou começar com a primeira pergunta para a gente iniciar aqui nossa conversa. Queria que você me contasse, na sua visão, o que que é ser uma liderança? Olha, ser uma liderança para mim é você ter uma habilidade de direcionar, desenvolver projetos e pessoas. Então você pode ser uma liderança do ponto de vista de execução, projetos para construir coisas, mas você também pode ter essa mesma habilidade para você fazer o desenvolvimento, o crescimento de pessoas. Isso que é liderança para mim. E, na sua visão, ser líder necessariamente precisa de um time, a ter alguém a quem você, dá direcionamento e tudo mais? Não, eu acho que liderança é um comportamento, é uma habilidade, então você desenvolve. Eh, eu acho que tem pessoas que nascem com essa aptidão, como qualquer outra habilidade, sabe. É que nem desenhar, todo mundo nasce com tem gente que nasce com essa aptidão um pouco mais desenvolvida, e tem mais facilidade, ou gosta e daí por isso treina mais, E faz mais, executa mais. Mas tem pessoas que não, né, até tem pessoas que nascem com essa aptidão, mas ao longo da vida vão deixando para trás. Isso acontece também com a liderança, eu entendo, sabe. Então, você pode nascer ou não com essa aptidão, com essa habilidade ali, mas de toda forma é algo que você precisa intencionalmente desenvolver. Não acredito que todo mundo precisa ser líder, tá. uhum, E tem é um bom esse ponto. ponto também, Uhum, tem uma teve um passado. Vou te falar até do ponto de vista de engenharia mesmo, assim. Eh, era comum, a gente já conhecia a carreira em Y, essas coisas todas. uhum, Mas eu já vi muito, e isso também se desdobrou nesse mercado de design, que as pessoas, elas acabam vendo como a única evolução da possível de carreira. Então você começa júnior, plano sênior. E aí nas empresas você meio que parece que não tem outra opção a não ser líder. uhum, E aí por que que eu falei da lideran por que que eu falei da engenharia? Porque na engenharia a gente tinha essa possibilidade de você ser líder ou ser especialista, consultor, alguma coisa do gênero. E no design eu vi que isso não era, quando eu migrei em 2014, 15, não era algo comum, não uhum, era óbvio como é hoje. Eh E aí o que que eu percebo é que existe também, dependendo da empresa, um
um caminho natural, entre aspas, de você promover uma pessoa de sênior para liderança, e aí e essa pessoa ela não quer ser liderança ou ela não tem essa aptidão, e aí todo mundo sai perdendo, porque a Uhum, pessoa perde, porque ela vai deixar de ser uma pessoa técnica excelente, a empresa perde, porque vai perder esse profissional e vai ganhar um líder ruim, entendeu? uhum, sim. Então eu percebo que mui muitas vezes, muitas pessoas foram por esse caminho de liderança por achar que era o único caminho, Uhum, falando de design especificamente. E eu não acredito nisso, eu acho que a gente tem muitos caminhos para seguir, a carreira Y é uma delas, e eu não acho que liderança é para todo mundo, muito pelo contrário. uhum. É engraçado você trazer esse ponto, porque eu fico pensando que comunicação e referência, para mim, são 2 coisas bem definidoras do que é a liderança. Só que, às vezes, você tem uma pessoa que é, por exemplo, um desenvolvedor ou até uma pessoa que está mais ali no operacional em qualquer outra carreira, que é uma pessoa mais extrovertida, mais falante, que gosta de organizar ali o rolê na hora de sair, mas ela é uma pessoa que tem total perfil de especialista. Então, ela vai ser incentivada ao tá numa cadeira de liderança, porque ela tem essa skill, esse soft skill muito forte. E eu também vejo, por outro caminho, pessoas que são mais tímidas, mais retraídas, mas são ótimos líderes, fazem bons one-on-ones, sabem se colocar, mas não são pessoas que são tão extrovertidas e geram tantos pontos de referência, e que são colocadas, às vezes, numa cadeira de especialista, mas seriam ótimos líderes. Então, eu acho que esse ponto de você conseguir se colocar e falar e de se comunicar, às vezes ele gera essa falta de conexão pouco com a parte, teórica da liderança, que é a capacitação de pessoas, você fazer a gestão, você olhar para a trilha com intenção, né, dessas pessoas. Eu vejo que isso às vezes acaba se sobrepondo, essa ferramenta do líder da comunicação se sobrepõe a todas as outras em alguns momentos e pode gerar eh, esse anuviamento, assim, da visão sobre a pessoa, né. Eu acho que a isso traz uma certa ilusão, porque as pessoas principalmente as pessoas que estão no caminho, elas crescem acreditando que elas precisam desenvolver aquela outra habilidade que é comunicação, por exemplo. Uhum, E não é que não tem, mas comunicação, ela é diferente em diversos níveis, né. Então, hum, você tem uma comunicação corporativa, você tem uma comunicação entre as pessoas, né, então ela tem vários lugares para ocupar. Então eu acredito que eu já falei com algumas pessoas, por exemplo, que falam assim: "Ah, elas nem elas estão num ponto até de desânimo, porque elas não enxergam esse próximo passo, porque elas acreditam que ser líder ou que esse próximo passo é só ser líder, e que elas associaram a, virar influencer, a nossa, sim. comunicar para todo mundo, para fora. E não é total, assim, não, com toda certeza não é. Sim, verdade, você pode ser líder sem fazer um décimo disso, entende? O que que eu acredito que uma pessoa líder precisa ter, tá? Uhum, Resiliência, primeiro, acima de tudo e qualquer coisa. Por quê? Porque ser liderança, eu digo que é tiro, porrada e bomba todo dia. Então, assim, não tem um dia que tu vai falar assim: "Nossa, que dia tranquilo, que eu não tenho nada para resolver". Não tem, não tem, ponto. E tem outro ponto que é assim, deixa eu ver se eu acho uma palavra que é outra característica, que é, não sei se é generosidade, mas é assim, você ser líder, você precisa estar claro e ciente de que você está fazendo pelo outro, não por si. Ponto.
qualquer pessoa que faça diferente disso, na minha singela opinião, está fazendo errado, ou está indo para um caminho errado, entende. Não é que você não vai tirar benefício para si, não é sobre isso, entende. Claro que vai. Não é porque você não vai olhar para si, e todas as outras pessoas, mas é que quando você fala de liderar pessoas, você precisa entender que você vai lidar com tiro, porrada e bomba todo dia, de problemas que não são seus, e que você precisa estar olhando para o desenvolvimento, o crescimento daquela pessoa e daquelas pessoas em comum, porque são pessoas diferentes, com perfis diferentes, com atuações diferentes. Então você precisa montar um quebra-cabeça onde as peças não necessariamente se encaixam, no geral, mas que você ainda assim precisa montar, né, você precisa fazer encaixar. E que se tiver algum buraco ali daquele quebra-cabeça, que vai ficar, porque sempre fica, é como que você vai cobrir, né, como que você vai preencher. Então, esse é o papel do líder, sabe? Você vai esse espaço, ele vai ser preenchido, porque você vai fazer alguém expandir e Uhum, crescer e ocupar, você vai pegar 2 pessoas e expandir um pouco cada uma, você vai deixar esse buraco lá, e é isso, uhum. você vai preencher temporariamente, você vai precisar pegar outra pessoa para colocar ali, mas assim, esse espaço ele demanda de uma pessoa inteira ou não. Então, entende, assim, ser líder é lidar com todas essas variáveis, com um cenário incerto, precisar olhar para esse contexto e fazer este contexto trabalhar a seu favor, porque o seu trabalho vai ser medido através do trabalho dos outros. Então, cara, assim, é um trabalho indireto 100%. Então, eh, eu digo que, assim, são muitas características necessárias e que a gente vai aprendendo ao longo do caminho mesmo. Eu acho interessante esse ponto que você trouxe sobre o seu sucesso ser o trabalho dos outros. Eu acho que essa é um recorte interessante para quem não é líder de pessoas, ter consciência e adicionar de forma positiva no seu trabalho no dia a dia. Porque, acho que quando a gente está ali no início da nossa carreira, a gente tem essa tendência muito grande a achar, e a gente também é avaliado um pouco por isso, que só o nosso trabalho é o definidor principal dos próximos passos que você vai dar para se desenvolver. Só que, além do trabalho que você desenvolve e o trabalho que você desenvolve, tem outras pessoas incluídas. Então, você tem uma visão de causa e consequência, de troca com outras pessoas e tudo mais, que eu acho que é o principal ponto que dá um bug na cabeça das pessoas quando elas são promovidas para uma cadeira de líder, seja especialista, seja como gestor de pessoas, porque você para de produzir só algo, um artefato dito ali, e você passa a conseguir atingir os seus objetivos através das outras pessoas. E aí vou aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre essa visão ecossistema, essa visão de serviço, que eu acho que encaixa muito bem nesse sentido, né, que eu acho que é uma fortaleza para quem está falando de uma liderança individual, de cuidar dos seus próprios projetos no dia a dia, e para uma liderança mais, alto nível, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você vê essa conexão entre os 2 pontos. Olha, agora a gente vai abrir aqui um oceano de assuntos. Eu concordo, eu vejo dessa forma, porque assim, ó, como que eu associo as coisas, tá? A vida, ela é sistêmica, ela é interdependente, ninguém vive sozinho, de nenhuma forma. Não seria diferente. Então eu concordo que dá um bug na cabeça da galera, porque por muito tempo, se você for pensar em proporção, você passa mesmo, eh, desenvolvendo o seu papel apenas dependendo de ti. Então você aprende, você coloca em prática e você, de alguma forma, é recompensado por aquilo. E aí,
o avanço natural da vida, você vai percebendo que isso não é sustentável apenas esse caminho. Isso tem um limite. Por quê? Porque você não vive sozinho. E ainda mais no nosso contexto de trabalho, na nossa disciplina, porque a gente não está fazendo nada pra gente, a gente está fazendo para os outros. Então a gente vive, a gente projeta para outras pessoas, para terceiros, né, envolvendo outras pessoas, então já é complexo por si só. Então a carreira, ela vai ficando cada vez mais complexa. E aí eu acredito que as pessoas elas vão encontrando aí uns nós que fica de fato difícil desatar. Que é assim, você naturalmente vai deixando de depender apenas de si, conforme você vai crescendo, e no jogo corporativo também é assim. Então você vai precisando olhar para outras habilidades, como comunicação, como a gente falou, como influência, como é que você negocia, né, então negociação. Então todas essas habilidades são habilidades importantes de você eu digo que conforme você vai crescendo, você vai somando habilidades comportamentais. É diferente da habilidade técnica que você aprofunda. Então você vai pegar um assunto ali, você vai descer naquele negócio. Só que conforme você vai crescendo, as habilidades comportamentais você vai precisar somar. Então não adianta você saber muito só de negociação. Você vai precisar saber de negociação, de influência, de comunicação, de, sei lá, comunicação não violenta, né. Então você vai, precisando aprimorar e aumentar esse teu repertório. Legal. Entra o ponto da resiliência que você falou, né. Resiliência total. Por quê? Porque você vai ter desafio todo dia, desafio diferente. E aí eu acho que o nó que um dos nós que acontecem, eh, que acontece é que as pessoas associam a essa evolução, quando você fala de liderança, de você mentorar outras pessoas. Falando até em liderança técnica, né, e aí você vai perceber que o seu resultado não depende mais só do seu trabalho, você também precisa de outras pessoas, né, e você ensinar, influenciar outras pessoas e o resultado dessas outras pessoas também vão influenciar no teu avanço, etcétera. Só que mentorar é diferente de liderar, na minha opinião. Perfeito. Depende de contexto daí, tá. Uhum, É uma diferença de contexto. Eh, e você tem a parte de liderança, de gestão de pessoas, que é diferente de você fazer liderança técnica. uhum. Então são habilidades parecidas, níveis parecidos, mas são atuações diferentes. E aí entra o que eu gosto também de associar bastante, que é o lance da maternidade. Que, assim, antes de eu ser mãe, eu associava a liderança ao esse quê, né, de maternidade. Depois que eu fui mãe, eu associo 100%. Por quê? Porque tu pode é isso, né, o teu resultado depende de uma outra pessoa que pensa, age completamente diferente de ti. Uhum. Então, assim, enquanto você ser liderança, você precisa desenvolver você precisa entender que o controle não faz parte mais de você, da sua vida, É entende? um desapego de você mesmo, né. Exato. E aí por isso que eu associo tanto a maternidade, porque assim, enquanto mãe, tu tá criando um ser humano pra viver a parte de você. Então, ela depende de ti durante um tempo, tem ali uma relação, mas o objetivo final é tu criar aquele ser humano pra viver independente de ti, beleza? Com autonomia, sim. Com autonomia. Então, tendo conhecimento, tendo discernimento, tomando as suas próprias decisões. Só que essas decisões, elas vão partir daquela outra pessoa, não de você. Então, na verdade, tu vai direcionar, tu vai ensinar ali os princípios, a base,
mas quem vai tomar a decisão, vai sofrer as consequências, entrando no que tu disse de causa e efeito, é a própria pessoa. Então isso pra mim, assim, ó, tá 100% relacionado, entende. Então quando você fala de liderança de time, é a mesma coisa. Não é necessariamente uma relação de mãe e filho, entende? Mas é de uma pessoa que sabe mais e precisa ensinar, sabe mais entre grandes aspas, tá? Porque eu acredito também que a cadeira de liderança ensina todos os dias. Eu inclusive escrevi uma newsletter no mês de março, falando disso, assim, do aprender, né, do desconforto de você aprender todos os dias. Porque para mim, você sentar na cadeira de liderança ou você sentar na cadeira da mãe, é exatamente você viver todos os dias esta sensação. Você precisa aprender todos os dias. Tem que. Pode ser a coisa mais pífia, mas precisa, assim, porque é intrínseco, sabe. E você não tem controle, só que ao mesmo tempo tu precisa fazer uma gestão e gerenciar todas essas variáveis. Então, assim, é complexo. É, eu acho que talvez, eu não sei como que as pessoas que estão nos ouvindo vão entender isso, mas eu super compreendo, eu não sou mãe, mas eu compreendo o ponto que você está trazendo. Eu acho que aqui, talvez esse maternar que a gente está falando, se difere a visão preconceituosa que se tem sobre o maternar, de um cuidado excessivo, de, você não deixar que a criança se machuque, você tá super controladora. E eu acho que a terapia que entra para o líder de um jeito tão importante quanto uma mãe precisa ter uma terapia para criar o filho de forma autônoma, como você falou. Que eu acho que é esse se responsabilizar pelo que é feito, mas sem necessariamente viver a vida do outro, sem necessariamente você podar a ponto da pessoa não conseguir aprender. Então eu acho que, esse cuidado da liderança, ele entra muito nesse sentido de como que eu consigo garantir que essa pessoa tenha desafios que estejam de acordo com o momento e maturidade que ela tem, para ela se desenvolver, ralando o joelho, aprendendo, e eu ver tudo isso, mas eu só intervir quando eu entender que é uma coisa muito, muito decisiva, que pode acabar machucando muito ou, gerando uma demissão da parte dela. Então minha responsabilidade quanto líder é fazer essa gestão de desafios, pra esse desenvolvimento dela, sabe. E eu acho que isso depende da gente muito de uma empatia assertiva e, citando aqui a Kim Scott, que é você falar a verdade para a pessoa, lembrando que tem um ser humano do outro lado, é você ter uma preocupação de deixar claras as regras do jogo para a pessoa poder entender também o que que ela está vivendo, direcionar de uma maneira, objetiva para o que ela está dizendo, ser clara nos feedbacks também, não esconder coisa. Eu acho que isso faz um bom líder e uma boa mãe também, né, porque quanto mais claro a gente e acho que aqui a gente não está falando sobre maternar criança, é diferente, né, acho que aqui é a gente falar sobre como que a gente consegue falar de igual para igual também. Acho que você está desenvolvendo um ser humano, e esse ser humano para ser, autocrítico no futuro, ele precisa ter essa visão adulta da vida, responsável, tanto autorresponsabilidade emocional, quanto autorresponsabilidade de atitude e tudo mais, né. E tu sabe que, assim, só pra deixar claro, assim, são papéis completamente diferentes, Uhum, tá claro. Mas eu ainda enxergo bastante associação, né, então uhum, intersecções ali das funções são parecidas. Então é óbvio que eu não vou tratar o meu liderado como a minha filha, você sim. isso tá claro, né, são relações diferentes. Eu Uhum, enquanto líder tenho uma relação comercial ali, né, então uhum, é completamente diferente, eu tô lidando com outro adulto, né, que não é nada meu, não tem um relacionamento, parental comigo, então é diferente. Claro, são funções diferentes, mas eu percebo muitas, semelhanças nessas, funções. E aí eu digo muito nessa história de comunicação, como você disse, por exemplo, nessa questão de quando você está liderando uma pessoa,
você também lida com muitas sombras suas. Total. Então, eh, muitas vezes a pessoa, ela como a gente funciona nesse neurônio espelho, né, em todas as relações, então a gente acaba vendo e projetando naquela outra pessoa sombras nossas. E aí aquela pessoa acaba sendo esse instrumento para que a gente enxergue, então entra 100% de acordo aqui a questão da terapia, assim, fundamental e necessária para a vida de Uhum, qualquer ser humano são em 2026 daqui para frente, entendeu? É tipo isso. uhum, Eh, mas é fundamental porque não é não é trivial você lidar com a sombra. Então, uma vez que você tem essa clareza, você ao mesmo tempo, você tá nessa função, nessa responsabilidade de uhum, você liderar. Então, assim, como que você não deixa isso atrapalhar? Ou como que você consegue extrair o melhor proveito daquela situação? Por quê? Porque, cara, você vai encontrar pessoas que não são tão agradáveis para você liderar, né, não é na liderança, para mim, por exemplo, você ser líder é você liderar apesar de, né. Então, apesar de ser teu amigo ou não, então você tem que saber separar muito as coisas. Uma pessoa que só consegue liderar amigo, tem uma fragilidade grande frente ao mercado. Porque então uhum. quer dizer, se a pessoa não apresentar, eh, semelhanças, então eu não vou conseguir. Constrói vulnerabilidade. É, se ela não for Você igual, não vocês vão constrói ser. esse vínculo. Exato. Uhum, Então, e aí, como que faz, entende? Porque você tá nesse papel, é a sua responsabilidade. Então, eu preciso, construir essa ponte, apesar dessa pessoa ter comportamentos, gostos diferentes do meu. Então é você amadurecer emocionalmente, para ir para um lugar onde você consiga ver com clareza. Então, muitas vezes a gente precisa dar uns 10 passos para trás. A gente uhum, precisa compartilhar, situações com terceiras pessoas para ver se a gente está enxergando com clareza. Por isso que eu não acredito, inclusive entrando até nesse assunto, eu não acredito que quanto mais alto você chega, mais solitário você fica. Eu não acredito nisso, nunca vou acreditar, porque para mim é muito pelo contrário, entende? Se você vai ficando cada vez mais solitário, na verdade tu tá se fechando em si, e isso é um perigo, é um risco, porque, assim, eu me pergunto assim, que lugar é esse que eu chego, que eu acho que eu sou suficiente e não preciso mais ouvir a opinião de ninguém, que apenas o meu ponto de vista, as minhas perspectivas estão corretas, entende? Tipo, eu não consigo e cada dia que passa, com o mundo complexo que a gente tá sendo introduzido, só vai ficar pior daqui pra frente, cada vez menos, entende? Então, na verdade, a gente precisa ouvir mais, a gente uhum, precisa entender perspectivas diferentes, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas, para que a gente possa e ainda assim, né, decisões ainda acabam sendo decisões, não tem o certo, errado, né, existem assim, isso é muito, utópico, porque depende de muitas variáveis, então, eu acredito muito que conforme a gente vai, crescendo, é necessário cada vez mais a gente, eh, se assessorar. Eu digo que assim, essa é a chave da vida de sucesso de qualquer pessoa, você ser bem assessorado, entendeu. Então você ser bem assessorado para ouvir pessoas, para que daí você tenha, essa abertura, esse avanço, esse amadurecimento de si, entende. uhum, Porque não é um negócio que você faz de um dia para o outro, você vai ter que enfrentar muitos erros e se acolher diante desses erros, né, e não ser o carrasco de si, que a gente gosta desse papel também. Então, uhum. para que você desempenhe, cada vez melhor aquela tua função, entende?
Bru, podia passar o dia inteiro conversando com você aqui, mas infelizmente A gente entra em umas filosofias, né, dá pra ficar aqui sim. só filosofando. Por isso que eu amo isso, adoro conversar sobre essas coisas, porque acho que no fim do dia, resumindo muito do que você trouxe, é muito sobre a gente, assim, é muito sobre como que a gente se organiza emocionalmente para lidar com esses desafios, com a troca com o outro. É o que você falou, né, por maior que seja a solidão da tomada de decisão, a gente continua sendo um ser sociável que está dentro de um contexto, que conversa, que troca, que tem, uma pluralidade que vai além do ambiente de trabalho, e você ser líder também é você ser líder na sua casa, com seus filhos. Então acho que exercer essa liderança, em conexão com tudo que está ao nosso redor, é o que faz a nossa saúde mental estar em dia também, né. Então queria agradecer, assim, profundamente pelo seu ponto de vista, pela sua entrevista, pela sua participação, ainda trazer aqui o quanto que você tem sido importante para mim durante todo esse processo, tem sido uma amiga muito presente, uma pessoa muito dedicada a me ajudar em todas as empreitadas que eu tenho inventado recentemente. E vou deixar aberto aqui para você fazer seu jabá também. Então aproveitando, né, já fazendo aqui meu jabá, a Áurea ela nasce desse lugar, assim, de que eu acabo usando o service design e agora a inteligência artificial, muito como fio condutor para desenvolver todas essas habilidades que estão ao redor, sabe, do que o designer hoje e daqui para frente vai precisar desenvolver para ter uma atuação, um crescimento de carreira, sabe, uma atuação satisfatória, que é o condizente com o que o mercado espera. Então, eh, eu liderando pessoas dentro das empresas, faço isso com esse mesmo core, assim, com essa mesma intenção. Então, assim, sou aquela líder que às vezes eu boto a pessoa no fogo, sabe, pra ver se queima, tipo, deixa eu ralar o joelho, sabe essa coisa? Uhum. Mas, assim, eu confio muito no desenvolvimento das pessoas. E tem hora que as pessoas me falam assim: "Cara, você confia mais em mim do que eu mesma". Mas eu digo assim, é recíproco, eu também tenho pessoas que confiam mais em mim do que eu mesma. E eu acho que é isso que faz a gente ter força, é isso que faz a gente crescer, é a gente olhar para o lado e falar assim: "Cara, que pessoa doida, né, ela acredita em mim, então espera aí, deve dar, então eu vou fazer". Porque a gente vive, no na nossa própria cabeça, num lugar que cara, se a gente deixar, é muito desafiador a gente só andar pra frente, né. Então, se só Uhum. crescer, parece que é pouco, parece que é óbvio, mas não é. Então, esse é o meu core, assim, de vida. Eu criei muita áurea com a mentoria, com a aceleração, com esses serviços, com a própria formação, muito nesse sentido de fazer as pessoas crescerem e ver as suas próprias potências, sabe, de botar a cara no sol mesmo, mostrar para o mundo o poder da nossa disciplina, o poder do nosso trabalho. Dá trabalho galera, sabe, assim, tipo, dá trabalho, mas é gratificante, é muito legal, vale a pena. Então, cara, obrigada por você ter me convidado. Eu adoro participar dessas conversas. É isso, se deixar a gente fica piando até a noite de manhã. Eu falo mais que a mulher do gás, entendeu? Eu falo. Então Obrigada, conta Bru. comigo, tô aqui. O mesmo, tô sempre aqui pra você. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Obrigada por terem escutado até aqui. E é isso. Até mais. Acabamos o nosso papo de hoje. Tchau, tchau. Beijo. A gente fechar o. Sobre esse BO que é liderar pessoas, entendeu? Que eu sou doida, barrida, eu tenho clareza disso. Que olha que coisa, né? Toda vez que alguém pergunta assim: "Cara, o que que você gosta?", eu falo assim: "Cara, eu adoro desenvolver pessoas". Aí eu respondo e eu mesmo fico me olhando, eu falo assim: "Que louca, né? Ideia de rico. Da onde que saiu isso?". Pois bem, tu vê que loucura? Eu adoro.